por eles. É um problema técnico de que eles atribuíram a esse valor um valor maior do que ele é na realidade. O background da pergunta é o seguinte, em 2 painéis dos quais eu participei aqui, sobretudo por parte de vocês da audiência, houve uma grande insistência nesse ponto, na ideia de que o etanol brasileiro é submetido muito mais a barreiras que têm como pano de fundo a necessidade de proteção de mercados nacionais, disfarçada essa proteção dos mercados nacionais em preocupação ambiental. Como é que você comenta essa preocupação que é traduzida em muitas das perguntas que vieram até a mim nesses 2 dias? Eu partilho dessa preocupação. O que eu tenho visto na literatura, e há uma quantidade enorme de literatura sobre o assunto, é que grupos que têm atacado o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar no Brasil utilizam argumentos que realmente não têm nada a ver com o problema. Por exemplo, o trabalho escravo na agricultura. Ora, foi mencionado até a ampação hoje de manhã aqui. Pois é, o trabalho escravo, ou, digamos, as condições de trabalho dos trabalhadores da indústria da cana-de-açúcar têm sido objeto de estudo. Ele não pode ser comparado com as condições de trabalho dos trabalhadores nos Estados Unidos. Ele tem que ser comparado com as condições de trabalho dos outros setores da economia brasileira ou de países em desenvolvimento. E, sob esse ponto de vista, eu tenho a impressão de que os dados mostram que o setor sucroalcooleiro no Brasil é seguramente melhor do que vários outros setores, mas é feita, sobretudo por pessoas do tipo Ziegler, na Suíça, né? Suíço, é feita uma argumentação que tem um caráter eminentemente político. Por exemplo, de que realmente o que é certo fazer com produção agrícola é usar a agricultura familiar. Ora, esse é um problema que não tem nada a ver com a produção de etanol de cana-de-açúcar. Ele vale para a soja também, né? Não é mesmo? No entretanto, o senhor Ziegler escreve um longo trabalho, né, em que ele diz que aí há uma distorção tremenda. Bom, existe uma distorção tremenda na produção de etanol de milho nos Estados Unidos também, porque as propriedades são grandes por causa da mecanização, né? Isso é um problema de land tenure, né, de propriedade da terra, né? E é uma crítica que vale para inúmeros outros setores e não há motivo para concentrá-la em cima da cana-de-açúcar. Gondemberg, eu tenho uma pergunta bastante técnica aqui, dirigida imediatamente agora pela plateia. Que oportunidade o etanol possui na geração de energia elétrica em células de combustível? Olha, células de combustível são o sonho dos ambientalistas, né? Se você tiver uma garrafa de hidrogênio, uma garrafa de oxigênio, e se você colocar numa célula adequada, produz eletricidade e não tem poluição nenhuma, né? Os ambientalistas sonham com isso, né? O problema é que não existe hidrogênio no mundo, em estado natural, não existe poços de hidrogênio, existem poços de metano, de CH4. Então, precisa, nas células de hidrogênio que são usadas hoje, as pessoas pegam metano, passam lá por um processo e produzem garrafões de hidrogênio. É possível partir do etanol e produzir hidrogênio. E aí a gente teria essa célula. É possível fazer isso, sim. Aí o problema vai ser, basicamente, o quão factível é tecnicamente em grandes quantidades e a economia. Mas é possível. Aí esse seria um hidrogênio renovável, porque o hidrogênio que vem do metano vem de um combustível fóssil e, portanto, não é renovável. Bom, deixa eu fechar o parênteses dessa pergunta mais técnica. O interesse de vocês aponta claramente para as questões políticas e ambientais e científicas do tipo mais abrangente. Tem uma aqui, aliás, com essa dose de sarcasmo, inclusive, vamos ver como é que você se sai, Gondemberg. Será que o governador Serra sabe que a cana deve avançar sobre pastos degradados? Não é o que mostra o mapa de licenciamento ambiental, divulgado neste encontro. Eu perdi uma palavra, você pode repetir? Vou repetir. Será que o governador Serra sabe que a cana deve avançar sobre pastos degradados? Ponto de interrogação. Não é o que mostra o mapa de licenciamento ambiental paulista divulgado durante esse encontro. Em outras palavras, eu acho que eu entendi bem a pergunta. Quem faz a pergunta diz o seguinte: será que o governador do estado sabe que é possível se licenciar sobre pastos degradados? O que está sugerido aqui é que o licenciamento ambiental impede que a cana avance sobre pastos degradados. Entendi corretamente a pergunta? Senão o autor nos corrige já. Correto, é essa. Olha,
O zoneamento ecológico e econômico foi preparado na Secretaria de Meio Ambiente. Eu sei. E que existe agora, ele me parece que responde essa pergunta, viu? Se o governador Serra sabe ou não sabe, eu não sei. Quando ele me designou para presidir a Comissão de Bioenergia, ele disse alguma coisa que dava a entender que ele entendia o problema. Ele disse, olha aqui, professor, cada vez que algum dirigente governamental me chama de professor, imediatamente eu sinto que é uma maneira de baixar um pouco o nível. Olha aqui, professor, é possível aumentar a produtividade? Você, só entre parênteses, você acha que políticos têm aversão a acadêmicos? Não, mas acho que eles se preocupam com... Porque o acadêmico... Porque você já transitou pelas duas trincheiras. Já transitei. É que o acadêmico, ele tem um argumento a seu favor que transcende qualquer política, que são fatos, né? Eu acho que políticos, de modo geral, têm alguma preocupação com fatos, né? Deixa eu só aproveitar e fazer uma brincadeira com eles, que eles vão se ferrar agora, vocês. Assim, é fácil a gente descer o cacete na classe política. Levanta a mão aí quem lembra em que deputado votou nas últimas eleições. Ó, Goldenberg, olha quantos. E vocês são a tal de donas elite, né? Não são? Vocês são as elites, vocês são a elite, sob todos os pontos de vista. E não se lembram em quem votaram. E vocês sabem que os deputados são os representantes do povo, além da Conceição, eles continuam sendo o povo do mesmo jeito. Fecha parênteses e continua. Como você dizia, políticos têm problemas com fatos. Ele disse, olha aqui, professor, eu quero ver qual é possível. Ele basicamente deu o título da palestra que eu fiz hoje, né? Quais são os limites da expansão da cultura da cana no estado de São Paulo, aumentando a produtividade sem aumentar a área. Porque o aumento da área, tem um problema que eu não mencionei. Uma das preocupações do governador é que o aumento da área atraísse trabalhadores do Nordeste para cá. Ele fez a primeira pergunta, ele não fez a segunda. E eu acho que só aumento da produtividade é possível, mas um pouco de expansão geográfica tem que ter. Eu acho que o zoneamento ecológico e econômico que foi baixado agora recentemente, ele atende essa questão, viu? Eu acho que se a Secretaria de Meio Ambiente não está licenciando alguma usina num lugar que é permitido, ele deveria recorrer. Agora, você deu muita ênfase na sua palestra, Goldenberg, na questão tecnológica. Aliás, a palestra começa sob esse título. No fundo, não só as questões fundiárias ou políticas ou macroeconômicas que estão envolvidas quando se faz a avaliação de qual é a chance, de qual é o potencial da primeira geração, mas também a questão do investimento tecnológico. Que papel os governos, particularmente federal, desempenham nisso? Ou o pró-álcool no Brasil vale como esforço governamental, mas o sucesso do etanol, pelo menos para nós da imprensa, vale como um exemplo de esforço privado, sobretudo, apesar de governos. Olha, sem dúvida nenhuma, isso foi verdade durante muitos anos. O CTC, o Centro Tecnológico da Copersucar, é um exemplo de como o setor privado, que tem um problema, se reúne e resolve o problema. E o trabalho desse centro foi fundamental na expansão do programa. Mais recentemente, o governo fez pouco nessa época, na época de ouro, na época de expansão do programa, ele fez pouco. Mais recentemente, a FAPESP entrou firmemente no programa. Ela tem programas nessa área, grandes, inclusive programas em parceria com empresas, com várias empresas. O que me ocorre agora, seguramente Dedini, Braskem e outras, de modo que... E o tipo de recursos envolvidos, William, já começa a ser significante, viu? 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. Ou seja, eu acho que, no momento, há um esforço grande do governo do Estado. E agora, eu creio que com algum atraso, até onde eu possa detectar, o BNDES está começando a entrar. Por exemplo, a modernização da geração de eletricidade a partir do bagaço, que é uma excelente solução, não é mesmo? Porque aumenta a quantidade de produtos que o usineiro tem para vender, não só etanol, como eletricidade. O BNDES tem linhas atraentes de financiamento, e essa é uma direção importante
aí. Aliás, de vez em quando se discute crise de energia aqui no Brasil, e esses problemas todos de sujar a matriz energética brasileira, licenciando termoelétricas a carvão. O Estado de São Paulo tem a possibilidade, eu acho que houve uma conferência aqui nessa reunião, o Estado de São Paulo tem capacidade de produzir, com a cana-de-açúcar que está aí, com o bagaço de cana-de-açúcar que está aí, ele tem a possibilidade de produzir pelo menos 5 milhões de quilowatts. Ele já está produzindo 2 milhões de quilowatts. Isso pode ser expandido. Ou seja, nós temos uma espécie, uma meia Itaipu adormecida aqui, e é energia renovável. De modo que essa é uma das razões pelas quais eu vejo que um ceticismo, essa expansão da geração de energia elétrica com usinas de carvão, que elas estão criando um problema federal, né? Um problema grave na área federal. Oldenberg, nós estamos chegando no final do nosso tempo. Eu queria colocar uma última pergunta, e que pensei, é minha, não é da audiência, com a oportunidade de você projetar o futuro, talvez até num prazo muito mais longo. Quando a gente compara a atual tecnologia de etanol brasileira, que é particularmente eficiente comparada às outras tecnologias internacionais, e a gente olha o esforço dos nossos principais competidores em desenvolver seus próprios processos tecnológicos, que risco existe que o Brasil acabe ficando dono da mais bela e bonita locomotiva a vapor? Olha, William, isso não vai acontecer antes de 10 anos. Eu acho, como eu disse, há uma janela de oportunidade que nós temos de 10 anos. Tecnologias de segunda geração são caras, esses métodos de hidrólise enzimática usam enzimas que são caros também. O custo de produção de etanol, que a gente chama de segunda geração com hidrólise enzimática, é umas 5 vezes maior do que o da produção de etanol hoje. E eu não acho que isso vai ocorrer. Quer dizer, talvez eu não saiba o suficiente sobre segunda geração, mas eu acredito que isso dificilmente vai acontecer. E eu tenho a impressão de que o presidente Clinton disse qualquer coisa nesse sentido também, aqui nessa reunião, pelo que eu li no estado de São Paulo. Talvez ele saiba mais do que eu sobre o assunto. Não creio. Oldenberg, muito obrigado. Acho que agradeço em nome do público a oportunidade da aula que você nos deu.